Sabe aquela ideia de negócio que parece perfeita, mas que fica guardada na gaveta? Pois é, muita gente sonha, mas pouca gente faz acontecer. Hoje a gente vai mergulhar nas lições do Alfredo Soares e do livro dele Bora Vender, para entender o que de fato separa um sonho da execução. E para começar, já vamos direto ao ponto com a ideia central de tudo que a gente vai ver aqui. Não existe crescimento na zona de conforto. Essa frase já dá o tom, né? Funciona como um aviso. A jornada de empreender é, por definição, um caminho cheio de desafios. Essa é a pergunta de US$ 1.000.000, não é mesmo? O que será de faz a diferença? Segundo o Alfredo Soares, a resposta não está na genialidade da ideia, está em outra coisa, algo bem mais prático. Vamos descobrir o que é? E tudo começa aqui, nas primeiras experiências que foram moldando o espírito empreendedor do Alfredo desde muito cedo. A vida do Alfredo teve uma daquelas viradas bruscas, sabe? A perda do conforto financeiro da família não foi vista como uma tragédia, mas sim como a primeira grande aula de negócios da vida dele. Uma aula sobre humildade, sobre resiliência e, principalmente, sobre a necessidade de agir. Essa frase resume uma das lições mais fortes que o Alfredo aprendeu com o pai. Imagina só, ver um ex-diretor de empresa virar taxista sem reclamar, só para sustentar a família. Isso ensinou algo fundamental. O orgulho é o maior inimigo do progresso. Uma lição para a vida inteira. Então, o ponto crucial dessa fase inicial é este: resiliência, humildade e persistência. Esses três pilares, que nasceram na dificuldade, acabaram se tornando a base de tudo que ele construiria depois. São os verdadeiros alicerces da jornada dele. Ok, com essa base bem formada, a gente entra agora no coração da filosofia do livro. A ideia de que a execução é muito, mas muito mais importante do que a ideia em si. Isso aqui muda bastante a perspectiva, né? Inovar não é necessariamente criar algo do zero, algo que ninguém nunca viu. Muitas vezes é olhar para o que já existe e se perguntar: como eu posso fazer isso aqui ser melhor, mais rápido ou mais eficiente? E essa comparação aqui deixa tudo bem claro. De um lado tem o sonhador, que fica paralisado buscando a perfeição. Do outro, tem o executor, que vai lá, age, erra, aprende com o erro e segue em frente. O mercado sempre recompensa o segundo. E tá aí, a mensagem central direta e reta. Uma ideia, por mais brilhante que seja, se ficar guardada na gaveta não vale absolutamente nada. O valor de verdade está na capacidade de transformar essa ideia em realidade, um passo de cada vez. Bom, se a gente executa, a gente aprende. E às vezes esse aprendizado mostra que o caminho inicial talvez não seja o melhor. É aí que entra a tal da arte de pivotar, ou seja, de mudar a rota no meio do caminho. Olha só a lógica aqui. Eles não mudaram de rota por um capricho. Eles escutaram o mercado. Eles perceberam que a dor real do cliente não era não ter um site, e sim não conseguir vender. Essa percepção simples mudou o jogo completamente. E o resultado dessa pivotagem é de cair o queixo. Em só 3 anos, a plataforma que nasceu daquela simples percepção movimentou mais de R$ 500 milhão. Isso mostra o poder que existe em saber adaptar estratégia. Mas calma, não vamos pensar que foi um caminho sem percalços. Pelo contrário, o primeiro grande teste da plataforma, uma Black Friday, foi um desastre completo. A plataforma caiu, tudo parou. Foi um momento que poderia ter acabado com a empresa. Só que, em vez de ser o fim, essa falha gigantesca foi o grande ponto de virada. Foi o caos que forçou a equipe a amadurecer, a reestruturar tudo e, no fim das contas, a consolidar a empresa de verdade. Para competir com os gigantes do mercado, não adianta só ter um bom produto. É preciso parecer tão grande quanto eles, mesmo que a realidade, seja um pouquinho diferente. A imagem que eles projetavam era de sucesso, de estrutura. Saiu uma foto em uma revista importante que mostrava o Alfredo num escritório super arrojado, com cara de startup que estava bombando. A percepção era clara: esses caras são grandes. Mas a realidade era muito mais criativa. A tal foto foi tirada na escada de um restaurante que eles sempre iam. Uma solução simplesmente genial e de custo zero para criar a percepção de que eles eram muito maiores do que de fato eram. E essa mentalidade se aplicava a tudo. O telefone 0800 chique na empresa tocava direto no celular pessoal do Alfredo. O nome da empresa? Uma aproximação sonora com o líder de mercado para gerar familiaridade. Tudo era pensado para construir uma imagem de credibilidade e tamanho. E tudo isso, toda essa jornada, nos leva ao conceito que dá nome ao livro, que, no final das contas, é muito mais do que só uma hashtag.
E aqui está a essência do manifesto. O bora é mais importante que o vender. O poder não está no ato da venda em si, mas na atitude de começar, de se movimentar, de executar. É um convite para sair da inércia e simplesmente fazer acontecer. E assim a gente fecha o círculo, voltando para a mensagem mais poderosa de todas. Se tem uma única coisa para levar dessa história toda, é isso. A ideia é só o ponto de partida. A execução é o que define o jogo e transforma o potencial em resultado de verdade. Portanto, a pergunta final não é sobre qual ideia ter, mas sim qual será o primeiro passo. A menor ação possível que pode ser feita hoje para colocar o plano em movimento. Pense nisso.